A graça de Deus está sempre conosco, né? Está sobre nós, e acredito que nós temos experimentado nesse tempo uma presença maravilhosa do Senhor conosco. É nesses momentos de grandes desafios que nós vemos com os olhos do Espírito o Senhor nos guardando, nos guiando, nos protegendo, o Senhor nos dando sabedoria, e por isso nós temos e devemos sempre ter um coração muito grato diante de Deus. A Igreja de Jesus nesse tempo, como já disse dessa tribuna, tem cumprido um papel muito especial, um papel que o homem natural não conhece, não entende, que é o papel de nós clamarmos a Deus. Você pode orar sozinho na sua casa? Amém, deve, né? Cada um deve ter um período. Eu sei que a luta é muito grande, muito trabalho, muita correria, mas pelo menos na semana, né? Tirar alguns minutinhos para uma intimidade com Deus. Não que você tenha, existem momentos de oração que você apenas fica em silêncio, né? Ouvindo no coração a voz do Senhor com seus pensamentos. Mas esse momento íntimo, ele é muito importante para Deus, que vê notoriamente a sua busca, e importante para nós, que é um momento, creio que o Senhor nos alivia, o Senhor nos dá um regozijo, alívio no nosso coração e da nossa mente, daquilo que nós estamos enfrentando, ou que nós vamos enfrentar. Mas a Igreja de Jesus também cumpre esse papel, não é? A Igreja, quando a Igreja ora, todos juntos, os servos orando, algo sempre de especial acontece. E hoje nós gostaríamos de nos conduzir para o livro de Atos, capítulo 4. Atos, capítulo 4. Diz assim a palavra do Senhor, capítulo 4, do versículo 23 ao versículo 37. Senhor, e contra o seu ungido, porque verdadeiramente contra o teu santo Filho Jesus, que tu ungiste, se ajuntaram não só Herodes, mas Pôncio Pilatos, com os gentios e os povos de Israel, para fazerem tudo o que a tua mão e o teu conselho tinham anteriormente determinado que se havia de fazer. Agora, pois, ó Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que falem com toda ousadia a tua palavra, enquanto estendes a mão para curar, e para que se façam sinais e prodígios pelo nome do teu santo Filho Jesus. E tendo eles orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo, e anunciava com ousadia a palavra de Deus. E era o coração e a alma da multidão dos que criam, e ninguém dizia que coisa alguma do que possuía era sua própria, mas todas as coisas lhes eram comuns. E os apóstolos davam com grande poder testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e em todos eles havia abundante graça. Não havia, pois, entre eles necessitado algum, porque todos os que possuíam herdades ou casas, vendendo, traziam o preço do que fora vendido e o depositavam aos pés dos apóstolos. Repartia-se a cada um segundo a necessidade que cada um tinha. E então José, cognominado pelos apóstolos Barnabé, que traduzido é filho da consolação, levita, natural de Chipre, possuindo uma herdade, vendeu-a, trouxe o preço e a depositou
aos pés dos apóstolos. Maravilhoso Deus, mais uma vez chegamos à tua presença nessa hora. Somos apenas um instrumento nas tuas mãos e que o teu Espírito Santo complete, Senhor, nos nossos corações e vidas. Senhor, supra espiritualmente tudo aquilo que seja preciso. Fale conosco. Nós te louvamos e te bendizemos, no nome santo e poderoso de Jesus. A Igreja de Jesus diz: amém. Nós estamos falando de um momento crucial para a vida da igreja, né? E uma das forças mais notáveis que a igreja pode desenvolver é justamente a oração. A oração, ela transforma corações, a oração remove montanhas, e se nós não podemos fazer aí literalmente a remoção de uma montanha para outra, nós podemos justamente, né, analisar, ou melhor, ser análogo à situação de que nós muitas vezes temos montanhas de desafios e de problemas para resolver. A oração, ela é um exercício profundo da igreja, e quando nós nos dedicamos à oração, a oração da fé, que é feita em nome de Jesus, nós recebemos com certeza a autoridade. Então, o crente em Jesus, ele, quando aceita Jesus como Salvador, ele começa a receber os primeiros ensinamentos, ele vai tendo corpo, né? Vamos assim fazer uma análise com o nascimento de uma criança. No começo você precisa de um amparo, caso contrário você não sobrevive. Então papai e mamãe vai dando todos os cuidados. Um bebê espiritual é a mesma coisa. Precisa do cuidado da igreja, precisa do nosso cuidado. Agora ele vai crescendo, essa é a tendência, né? Se não crescer, existe uma anomalia orgânica, tem que se levar ao médico para ver o que está acontecendo. Então vai crescendo, 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 vai tendo corpo, né? E aí ele vai começar, dentro de um determinado tempo, vai precisar de um alimento mais sólido. Daqui a pouquinho ele chega numa fase que ele vai constituir também a sua família e vai prestar o cuidado e vai alimentar aqueles que Deus lhes derem como filhos. Então a igreja, ela cumpre esse papel inicial, mas nós precisamos amadurecer e crescer poderosamente na fé. Aqui a igreja, ela viveu uma circunstância muito desfavorável, mas vamos assim, no contexto desfavorável que também nós vivemos hoje, né? Havia duras perseguições, os discípulos haviam sido presos e a igreja viveu um momento de grande perseguição. Os discípulos estavam sendo inquiridos, questionados, e era uma situação muito dificultante, mas estavam sendo proibidos de pregar o evangelho. Uma coisa que eu vejo aqui no nosso país, na nossa nação, é que nós não somos proibidos de pregar a palavra de Deus. Nós temos aí no nosso Congresso algumas leis tentando ir contra a família, inclusive levar a igreja, né, a recolher impostos, coisa parecida. Mas não importa, nós podemos sair pela praça, pregar o evangelho, dar um testemunho. Naquele momento, até o testemunho, a pregação da palavra estava sendo proibido. Os discípulos, eles não podiam ensinar em nome de Jesus, né? Eram tempos de ameaças. O versículo 21, ele diz: mas eles ainda os ameaçaram mais, e não achando motivo para os castigar, deixaram-nos ir por causa do povo, porque todos glorificavam a Deus. O povo glorificava a Deus pelo que acontecera. Então a glória de Deus estava presente na atitude daqueles homens de Deus. As circunstâncias eram extremamente ruins. E qual é a lição que nós aprendemos aqui?
A lição que nós aprendemos aqui é que a igreja, ela vai orar com palavras de adoração e fé. O versículo 24, ele diz o seguinte: ouvindo eles isto, unânimes levantaram a voz. Ou seja, oraram a Deus e disseram: Senhor, Tu és o que fizeste o céu, a terra, o mar e tudo que neles há, que disseste pela boca de Davi teu servo. Porque bramaram as gentes e os povos pensaram coisas vãs. Foi o momento em que a igreja, aqui não estamos falando de apenas um membro, mas todos. A igreja é corpo. Eu posso ser um membro, você é um membro. Eu posso, por exemplo, ser o dedinho mindinho do pé direito. A palavra de Deus nos ensina que todos são tal qual importantes. Mas nesse momento a igreja, ela levantou o clamor, a igreja levantou a sua voz. As circunstâncias eram ruins, não eram favoráveis, mas a igreja naquele tempo, a igreja primitiva, ela chamou para si essa responsabilidade de reverter um quadro que não era exclusivo da igreja, era um quadro social, era um quadro político-social, porque todas as pessoas que ali moravam, que ali viviam, tinham um parecer sobre a igreja. Então, quando nós ouvimos a igreja nessa situação, a igreja teve uma atitude, né? Por isso que o culto de oração, ele se traduz numa importância muito grande. Por quê? Porque você está participando, né? Você está lado a lado com seu irmão na oração, na atitude. Oração, 70% da palavra significa agir, significa ter ação. A oração está no propósito de você tomar uma atitude. Por que muitos crentes têm dificuldade de orar? Porque não tomam uma atitude. Fica esperando algo excepcional do céu, fica esperando um sobrenatural, algo parecido, para que eu tenha desejo, para que eu enleve de tal forma que eu me dedique à oração. Não, oração é atitude. Você resolveu orar, você estabeleceu um critério. Eu fico lá em casa vendo, né? Minha filha gosta muito de estudar, glória a Deus por isso, nunca tive problema. Aí ela coloca lá na parede, enche a parede de coisas para ela lembrar, o horário que ela tem que estudar, e etc, etc. Então, ela tem assim, esse costume, né? Eu fico feliz porque eu nunca precisei em nenhum deles. Só estou tendo um probleminha com o Jean, né? Mas as meninas nunca tiveram problema. Hoje o Jean está entrando no esquema também. Ora, se nós entendermos que a didaquê, né, a didática de Deus, como nós aprendemos, por que é tão importante, amados, aprender? A Bíblia diz que quando nós tomamos o conhecimento, aprendemos, a palavra, a verdade nos liberta, a palavra de Deus nos prepara para enfrentar dias difíceis. Não é? Então, aquele exército, nós somos o tipo do exército que a gente já nasce lutando. O exército brasileiro, qual foi a última guerra que ele enfrentou? Acho que foi a do Paraguai, eu não sei quantos anos atrás. Mas os caras estão sempre lá dentro do exército, né? Sabendo qual a nova arma que pode, né? De última tecnologia. E eles, isso aí é uma atitude constitucional. Eles não podem, só se for houver uma autorização à parte, para poder exercer um poder de polícia. Eles estão lá no treinamento. A igreja, ela já nasceu lutando, e você também já nasceu lutando. O bebê espiritual, ele já começa a enfrentar problemas espirituais. É por isso que o cuidado de Deus e o cuidado da igreja foi muito importante. Então, que atitude? Se oração representa atitude, representa ação, a Bíblia então vai nos ensinar a atitude pelo qual a igreja tomou. A igreja orou. O verso 24 ele vai dizer: ouvindo eles, unânimes, levantaram a sua voz. Todos participaram desse princípio de oração.
Eu sempre ouço as pessoas dizerem, é bom, não estou criticando, fazendo uma crítica. Eu estou apenas constatando um fato. A pessoa diz assim, pastor, ora por mim. Amém, eu vou orar. Ou então o irmão pede para outro irmão, irmão, ore por mim. Amém, somos uma família. Precisamos ter essa consciência. Mas eu costumo dizer também que você precisa compreender que a igreja orando por você é um adendo. É mais, né? Quanto mais oração, melhor. Mas você não pode esquecer de também se colocar nesse propósito. Não é porque a igreja está orando por você que você não deva tomar a atitude da oração. A igreja, diz o texto, unânime. A igreja foi unânime na oração. Hoje nós temos aí uma certa dificuldade com ministérios que vão surgindo e alguns ficam pelo caminho, e etc, etc, etc. E aí as pessoas confundem, porque Jesus, quando ele vai falar também sobre isso, e eu falei agora há pouco sobre essa intimidade, o que Jesus disse? Entra no seu quarto, né? E as pessoas muitas vezes estão confundindo o que significa sucesso espiritual. Estão se tratando num coletivo, ministérios de um coletivo. Muito bem, eu não tenho o que discutir em relação a isso, mas o que a Bíblia me ensina é que as pessoas, antes mesmo, né, de ter uma visão, digamos, de algo grande, espiritual e etc, 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 elas precisam, antes de mais nada, também ter vida. Eu não posso viver a minha vida em função ou em determinação de outra vida. Eu preciso criar a minha vida espiritual. É por isso que quando o indivíduo está num ministério de grande multidão e praticamente anônimo, na primeira luta que ele enfrenta, se ele não tiver fortalecido, e é só a palavra, é o feijão com arroz, né? A palavra e a oração que fortalece o crente, ele se desvia. É o que mais hoje, nós não temos assim uma estatística trabalhada nesse sentido, mas não precisa. É o que mais nós vemos. Outro dia um colega que faz capelania nos presídios, ele disse, Daniel, é interessante, quase todos os jovens ali presos, você conversa com ele, qual o seu nome, meu filho? Eu me chamo Mateus. Qual o seu nome, meu filho? João. Qual o seu nome, seu? Pedro. Todos os nomes bíblicos. Aí eles dizem assim, não, mas meus pais são da igreja, eu também passei um tempo lá, e etc. Quase todos tiveram conhecimento, ou seja, uma informação da palavra de Deus. Mas o conhecimento é diferente da informação. O conhecimento, ele entra, principalmente espiritual, ele entra no coração, ele entra na alma, né? E isso vai te levar a futuros brilhantes na presença de Deus. Uma das características da igreja primitiva era que os irmãos, eles viviam também, e eu acredito isso, as orações, uma comunhão exponencial. Não tinha grupinhos. Outro dia um colega estava falando comigo, rapaz, na minha igreja, assumi recentemente, não é por aqui da nossa região não, é bem distante, mas lá está cheio de grupinhos. Eu falei, poxa, mas não sei se eu faço uma leitura errada, mas a igreja, ela tem que ser um grupo, unânime, forte, um só batismo, uma só fé, olha aí, não é isso? Os grupinhos demandam interesses pessoais. Um grupinho A, um grupinho B, daqui a pouco o C não fala com D, o D não fala com E. E eu falei, gente, se eu fosse convidado para uma igreja assim, eu jamais iria. Aliás,
Deus nunca vai permitir que eu vá, porque eu já conversei com Ele sobre isso. A não ser que Deus tenha um desafio para mim, como teve para alguns profetas no passado. Mas não vejo como que um corpo ele pode ser tão tripartido. E aí o irmão A não fala com o irmão B, o irmão C não fala com o irmão D. Olha, irmãos, eu tenho orado a Deus para que Deus comece a fazer um movimento. Igreja não é monumento, igreja é movimento, não é ativismo. Vamos deixar bem claro isso. Igreja não é monumento, igreja é movimento, e movimento não é ativismo. Ativismo é quando o servo ele faz quase de tudo, mas ele esquece de duas coisas fundamentais. Ele esquece de ler a Bíblia e ele esquece de orar. Se ele não incluir nas suas atividades eclesiásticas, bíblicas, a oração e a leitura da palavra, vira ativismo. O movimento espiritual, ele inclui essas realidades, para que nós possamos então estar unânimes e ser o corpo que Jesus declarou que seríamos. Então a igreja primitiva, ela começou a ter uma comunhão expressiva, uma característica. Eu fico olhando assim, as pessoas vendo e dizendo, puxa vida, né? Eu não sei se vocês já tiveram essa experiência das pessoas fazerem a leitura. A palavra de Deus diz que somos cartas, né? Cartas as pessoas leem. Então a pessoa lê a sua vida de alguma forma e ela conclui, poxa, você realmente está servindo a Deus, é um cristão verdadeiro, sem dizer uma palavra, porque as características falam. E a igreja, né, ela estava nessa atitude contínua de oração. Quando a igreja reunida levanta-se em oração, as coisas, as grandes coisas acontecem muito mais nas expectativas das orações individuais. Na oração individual você está orando por você mesmo, você está numa intimidade com Deus, isso é lindo, é profundo, isso é salutar. Mas o Senhor não nos afastou do compromisso de orarmos como igreja, onde certamente as lutas, os desafios, os inimigos da igreja, os muros que a igreja de separação precisa destruir, será através da oração. Então, a igreja naquele momento, que era um momento difícil, estava todos juntos, unânimes. A oração representava, no nome de Jesus, uma comunhão completa. Amém? Glória a Deus. Então, se eu tenho um problema com um irmão, eu preciso, na verdade, cuidar disso. Não é verdade? Eu preciso. Vamos supor, como pastor, ferir uma ovelha, e muitas vezes, pelo contato, pelo dia a dia, inadvertidamente. Então essa ovelha vem conversar comigo, para que a gente possa se acertar. Não estou dizendo que isso é via de regra, é um exemplo que nós estamos colocando, porque somos o quê? Igreja, não é? Em que espírito a igreja orou? Ela tomou uma atitude, a igreja tomou uma atitude. E sabe o que isso representa? Nos ajuda. Por exemplo, tem um irmão que te pede oração. A primeira pergunta que você deve fazer, irmão, é possível você estar no culto de oração às quartas-feiras? Faz um esforço para você estar no culto às quartas-feiras. Todos nós trabalhamos, nós sabemos, né? Há, sem dúvida, algumas situações pelo qual nos impedem de participar. Nós não estamos colocando isso, né, de forma coercitiva. Nós estamos apenas dando uma sugestão para que aquele que nunca veio num culto de oração,
ou que porventura passou meses sem ver o culto de oração, ele seja estimulado a vir, para que ele comece a desenvolver a possibilidade de, como igreja, também ser tocado e abençoado por Deus. Agora, com que espírito a igreja orou, né? A igreja, ela orou no espírito da exaltação. O interesse era auxiliar a soberania de Deus, era exaltar a soberania de Deus, né? Como o verso 24 que já lemos. E eles levantaram a voz e disseram: Senhor, Tu és o que fizeste o céu, a terra, o mar e tudo que neles há. Que tremenda fé, né? Às vezes eu procuro ver a dificuldade, porque quando alguém diz assim: olha, nós descobrimos um novo planeta que está a 240 milhões de anos-luz, ou seja, nós nunca vamos chegar perto desse planeta, pelo menos eu acho, né? Quando você ouve que dentro mesmo do sistema solar existe um planeta chamado Vênus, que é 5 vezes maior do que a Terra. Caramba, isso já foi comprovado. Quando você vê os cientistas dizendo que um buraco negro suga uma estrela, para que você então declare o que a palavra de Deus está nos mostrando: Senhor, Tu és o que fizeste o céu, a terra, o mar e tudo que neles há. É a representação de uma fé saudável e crescente. Porque você imagina, se Deus é capaz de fazer coisas que o espírito natural humano tem dificuldade de conceber, significa que eu posso me jogar totalmente nos braços e nas mãos de Deus, porque Ele tem cuidado de nós e continuará cuidando, independentemente das circunstâncias. Então a oração, a igreja, ela imediatamente entrou num espírito de exaltação. Poderia ter entrado num espírito de reclamação. Está sendo perseguido. Está sendo perseguido. Já contei aqui a experiência, né? Eu sempre estimulo a igreja a testemunhos. Quando você dá um testemunho, não é que você quer ser mais do que alguém. Não sei se eu estou falando claramente, porque pode haver um pensamento nesse sentido. Então o crente pode dizer assim: não vou testemunhar, porque depois vão me chamar de, né, aquele tal, vaidoso, não sei se acontece coisas bênçãos com ele. Não. Ou então não, porque a nossa igreja, não, nós temos a nossa denominação, as nossas práticas, e lá do outro lado é que eles enchem de testemunho, então não quero ser parecido, etc. Não tem nada a ver. O testemunho, ele desperta, ele movimenta, ele toca, alerta, leva uma vida espiritual que está estagnada, morna, né? Porque quando você dá o seu testemunho, contra fato não existe argumento, não é isso que dizem por aí? Se é fato, não tem argumento. Ok? Aconteceu com você, o mundo inteiro pode dizer que não, mas aconteceu com você, você vai dizer: não, aconteceu comigo, eu passei por isso, acabou e pronto, não vou mudar minha opinião. Então, quando eu dou um testemunho, né? E Jesus vai dizer: ser-me-eis testemunhas. É importante. E eu me lembro que eu passei uma fase de perseguição no meu trabalho, há muitos anos atrás. Muitos anos atrás. Porque eu tinha passado num concurso, só tinha uma vaga, era 50 pessoas concorrendo. Eu entreguei minha vida nas mãos de Deus. Na época eu fazia a faculdade, eu queria começar a minha trajetória de trabalho. E aí Deus me colocou num lugar. Eu fui participar dessa seleção. Quando chegou no final, arrumaram mais uma vaga. Eu e mais um colega fomos para o trabalho. Trabalhar como auditor lá na Bolsa de Valores. Não existe mais, acabou, só tem a de São Paulo.
E uma das coisas que eu notei é que aquelas pessoas, né, extremamente cultas, extremamente de formações acadêmicas, quando eles viram que tinha entrado um crente, pronto, bastou. Aí a perseguição começou, né? Crente, pobre e negro, receita completa. E aí o meu chefe me colocou para trabalhar com um sujeito que ele fumava por dia 5 carteiras de cigarro, pelo menos foi o que eu pude contar. Só tinha 2 momentos que ele não fumava: quando ele comia e quando dormia. Então, quando ele comia, que ele terminava, se ele terminasse de comer primeiro do que eu, ele não respeitava, ele puxava o cigarro e jogava as baforadas no meu rosto. Eu detestava isso. Falei: Senhor, isso é uma prova. Para dormir, eu tinha que esperar ele dormir para pegar minha roupa, senão minha roupa ficava cheia de nicotina. E um dia eu entreguei um folheto para ele, falei assim: rapaz, Jesus te ama, aqui está um folheto da palavra de Deus para você. Ele era meu chefe de campo, ele virou e falou assim: você nunca mais faça isso. Como se ele dissesse: se tu fizer a segunda vez, eu te mando embora. Eu recolhi o meu folheto, guardei e comecei a orar por aquele rapaz. Um ano se passou, eu já não aguentava mais. Eu dizia para Deus: eu não sei por que tu me colocou aqui. Por que tu me colocou aqui? Eu prefiro ser mandado embora. Me manda embora. Eu entrava para o banheiro para chorar. Eu não aguentava. Ia chorar dentro do banheiro. Até que chegou o final do ano, eu falei: bom, agora é o momento certo de ir embora desse inferno. Eu tenho certeza que isso vai acontecer, que eu estou orando há 1 ano para isso acontecer. Aí o chefão do setor, do departamento, era um Natal, né? Comemoração de Natal, todo mundo reunido. Eu falei para minha esposa, falei: Nete, não vou nisso não. Vai ter muito uísque, vai ter uma bagunça completa. Eu não sou pessoa, não vai, não entra. Então eu não vou. Aí minha esposa disse assim: não, você vai. Marque lá a sua presença. Quando começar a festa, você dá um jeitinho, vem embora. Mas você não foi convidado, então você vai. De tanto ele insistir, eu fui. Então fiquei, né? É um peixe fora d'água, né? Todo mundo corre para lá e tal, beberica aqui, aquela correria toda. E quando estava chegando o momento de começar a bebelança, né? Aí eu me preparei, peguei minha pastinha, saindo pelos corredores assim, me esgueirando, rindo para um, rindo para o outro. Quando eu estava quase chegando na porta para ir embora e pegar o elevador, aí o chefão falou: pessoal, para todo mundo aí, cheguem para cá. Aí eu fiquei sem jeito, né? Todo mundo olhando um para o outro. Eu me aproximei, disse: olha só, nós vamos agora, depois das palestras aí, vamos começar a comemoração e nós vamos, mas senta todo mundo, porque agora eu vou convidar o Daniel para vir aqui, para fazer uma oração e falar do Deus dele. Eu fiquei mudo, quase mudo. Sabe por quê? Porque eu entendi porque que Deus me colocou ali para ser perseguido durante 1 ano. Aí fui com as pernas trêmulas falar do meu Deus àquelas pessoas e orar por elas. É por isso que a igreja, quando estava sofrendo perseguição, exaltou o nome de Jesus. Quando você estiver passando por uma grande dificuldade, uma luta constante, não esqueça. O primeiro momento é de exaltação. Exalta o nome de Jesus. Porque se Jesus não te socorrer, não te der o livramento, quem vai dar?
Pode vir do homem? Pode, mas não é igual ao livramento de Deus. A solução pode vir de uma pessoa experiente, que você tem uma certa intimidade, tem por amigo, até pode, mas não vai ser idêntica à atitude, à operação do Senhor. Esse Senhor, eu acho lindo, né? O versículo que diz: eu sou Deus de longe, Deus de perto. Esse Senhor que fez esse planeta, né? De 200 e poucos milhões de anos-luz, que a gente não consegue, a mente humana sequer conceber essa distância, é o mesmo Deus que está aí, ó, do teu ladinho, em espírito. Porque quando nós iniciamos, nós fizemos aqui uma oração, e a palavra profética do Senhor diz que quando pessoas se reúnem no seu nome, Ele está presente. E eu vou mais além. Se Deus abrisse os seus olhos espirituais durante o dia, você veria livramentos dos anjos do Senhor. A Bíblia não diz que o Senhor dá ordem aos anjos a teu respeito? Não foi isso que Ele fez lá com o servo de Eliseu? Eliseu tranquilo, e aí foi preciso falar com Deus: Senhor, acalma ele, está desesperado aí, ó. Irmãos, o crente sem um convívio com o Senhor é triste. Deixa de receber e de viver bênçãos grandes de Deus. Enquanto o servo lá, o Eliseu, né, estava tranquilo, porque o exército sírio já tinha cercado toda a sua cidade, eles iam morrer ao fio da espada, você imagina. Aí se entrou em desespero. Você pode se entristecer, né? A Bíblia diz que a alegria vem pela manhã. Você pode se preocupar. Eu já disse aqui que quando Deus nos formou, nos deu também um sistema nervoso, né? Mas eu posso me irar, mas não posso pecar. Olha o ensinamento aí. Mas entrar num desespero, foi preciso a oração sobrenatural, porque quando Deus abre os olhos espirituais de Geazi, o que ele vê? Ele vê o livramento, ele vê a mão de Deus operando. Então, a igreja, ela tomou essa atitude, a igreja orou no Espírito, né? O fundamento desse espírito de exaltação, o fundamento era a palavra de Deus, reconhecida como inspirada pelo Espírito Santo. O versículo 25 diz assim: que disseste pela boca de Davi teu servo? Por que bramaram as gentes e os povos pensaram coisas vãs? Levantaram-se os reis da terra, os príncipes se ajuntaram a uma contra o Senhor e contra o seu ungido. Levantaram a uma contra o Senhor e contra o seu ungido. Ele estava reconhecendo também no texto a presença e a inspiração do Espírito. A igreja apropriou-se do que estava na palavra. O Salmo 2 aqui, ele foi lembrado, né? E vai ser citado também na oração. Mas estavam se apropriando do que se apresentava na palavra. Abro aspas porque é um pensamento meu. Eu tive que aprender também, mas a palavra de Deus é o cerne da questão. Como que a nossa fé, ela cresce, ela aumenta? Ouvindo o quê? A palavra de Deus. Nós vamos chegar no céu, não vai ter palavra, né? Ninguém você vai encontrar nas ruas do céu, ninguém evangelizando, ninguém pregando, né? Fazendo serviço social, não vai ter. Nós vamos ver o quê? Ter o quê? Adoração. Então nós temos que começar a aprender a adorar agora. Só que a adoração não está só no louvor. Se deliciou na bênção, amém. Eu adoro louvar. Gosto de louvar. Mas adorar só a Deus, né? Gosto de louvar. Mas nesse tempo, o tempo terreno, os séculos,
quando a sociedade, o homem, a terra foram criados por Deus, a palavra, ela se tornou via de regra. Você pode perceber o crente firme no Senhor, o crente firme no Senhor, sedimentado na fé, é aquele que gosta de ouvir a palavra. Às vezes no meu zap, segunda-feira, tem uma pessoa me dando alguma informação, porque o Espírito Santo falou o coração, cita até o que foi dito, a palavra, a mensagem. Eu falei, irmã, não sou eu, é o Espírito Santo. Uma vez uma irmã chegou para mim e falou assim, pastor, meu esposo conversou com o senhor. Eu falei, sobre o que, irmã? Sobre isso aí que o senhor pregou, porque lá em casa eu falei, irmã, não sei de nada. Foi o Espírito Santo. Ué, se o Espírito Santo não se comunicar com a igreja, somos apenas instrumentos, e qual é o meu dever? Procurar ser um instrumento que, no mínimo, afinado, não é isso? Para não fazer parte de uma melodia que os ouvidos não aceitam. Então, espiritualmente, adorar é viver também o que a palavra de Deus diz, é estar afeito à palavra do Senhor. Então a igreja na oração se apropriou do que estava escrito na palavra de Deus, na oração. Outro dia eu estava me lembrando aqui, nós não estamos podendo fazer aglomerações, né? Porque a minha vontade, até comentei com o Alexandre, era a gente pegar o departamento de som, isso ir para uma esquina, num sábado, fazer 3, 4 cultos de um evangelismo explosivo, o pessoal tocando, cantando, mas a gente não está podendo fazer isso. Aí eu falei, bom, então nós vamos ver, vamos falar com a igreja sobre evangelismo pessoal, porque 2 pessoas podem, né? Você coloca uma pessoa, você está ali, pode evangelizar, conversar com ela, pode ser da família, pode ser um vizinho, qualquer pessoa. Aí eu falei, mas será que a minha igreja ainda se lembra do plano de salvação? Biblicamente falando, quais são os versículos, os textos que nos levam a evangelizar uma pessoa? A gente esquece, né? Então nós vamos mais tarde, num primeiro momento, quando a gente já puder começar a ter esse envolvimento, né? Pelo menos mais algumas pessoas, fazer um curso de evangelismo pessoal. Então, se a gente não está podendo aglomerar, a gente pode dar o testemunho de uma fé, da sua fé. Você pode dizer para ele que Jesus Cristo salva, não? A necessidade que se tem da salvação, porque todos pecaram, destituídos foram da glória de Deus, e por aí vai. Dessa maneira, eu creio, a igreja se apropriando do que a palavra diz, né? A igreja reconheceu a verdade também de que o mundo sempre estará contra o Senhor. Não pense que esse problema teu vai passar e você não vai ter outro, terão vários. Primeiro, que o mundo não te reconhece. A Bíblia diz que, né, o mundo é inimigo dos servos de Deus. São os nossos inimigos porque desconhecem, são pessoas naturais, não conhecem a palavra do Senhor. Então, você vai ver esse detalhe no versículo 27. O versículo 27 diz, porque verdadeiramente contra o teu santo filho Jesus que tu ungiste se ajuntaram não só Herodes, mas Pôncio Pilatos, como os gentios e os povos de Israel. Até Jesus, ele vai enfrentar essa inimizade, né? E aí o texto revela que sempre nós que estamos nesse mundo, mas a Bíblia diz que nós não somos cidadãos do mundo, somos cidadãos da onde? Do céu, cidadãos do céu. Então nós vamos ter
várias situações de animosidade em relação ao mundo. 1 João capítulo 5, versículo 19 diz: o mundo jaz no maligno. Então logo o mundo estará sempre em oposição contra Deus e consequentemente contra você. Nunca poderá haver um casamento do mundo com a igreja. Jamais. Por isso que os crentes em Jesus, né, aqueles que não se conformam com o mundo, certamente passará por algumas perseguições. Pode não ser a perseguição como era com a igreja primitiva, né? Aquela perseguição corpo a corpo. O que acontecia? Saulo era um dos que perseguiam a igreja para tirar a vida, Saulo matava os cristãos. Hoje as perseguições são outras, e que nós precisamos de uma sensibilidade espiritual para identificá-las, né? E os crentes da igreja em Jerusalém, eles oraram e não pediram nada para eles, né? Não pediram, por exemplo, que Deus os guardasse nessa oração, que eles não fossem presos ou torturados. O que eles pediram mesmo foi que com intrepidez anunciassem a palavra de Deus, enquanto o Senhor estendia a sua mão para fazer curas, sinais e prodígios, a igreja assim avançou. É aquilo que eu gosto sempre de dizer para você, e eu acho que graças a Deus você tem aprendido, mas existem alguns que precisam na verdade aprender. Quando nós fazemos a obra de Deus, nos dedicamos à obra de Deus, amém? Deus faz a sua. Qual é a diferença? É que quando eu faço a obra de Deus, eu tenho as minhas limitações, não é verdade? Mas quando Deus faz a nossa, é um ser ilimitado. Você vê que os crentes da igreja de Jerusalém, eles não pediram por eles: Senhor, cessa a perseguição, Senhor, tira Herodes do nosso pescoço, Pai, não sei o que, oh Senhor. Não, eles foram justamente pedir a Deus o quê? Ousadia, intrepidez, para cumprir a missão que o Senhor lhes havia confiado, a pregação da palavra de Deus. Então a igreja já tem aí um referencial, um exemplo, né? Nós como igreja devemos orar pensando no bem-estar do reino, da glória do Senhor, no nome de Jesus. E para terminar, o que aconteceu com a igreja quando ela chamou para si, né? Naquela circunstância, tomou essa atitude de oração, a forma como a igreja orou? O texto vai dizer que houve um terremoto, sacudiu o lugar, houve uma manifestação do poder de Deus, né? Que o ser humano não consegue conter. Os discípulos receberam autoridade, intrepidez para falar de Jesus. Aí eu fico imaginando, né? Receberam que ousadia e intrepidez para falar de Jesus, né? Então está descartado aqui a vergonha. Ah, pastor, tem uma vergonha danada. Descartou a vergonha. Eu tinha uma vergonha absurda. Eu era muita vergonha, né? Eu tinha dificuldade de me comunicar na escola. Eu era muito tímido. E eu me lembro que aos 16 anos, subindo a escada da igreja, né, um diácono virou para mim. Eu estava com a minha bíbliazinha debaixo do braço, lá na igreja Batista Central de Belfor Roxo. Nunca me esqueço desse diácono, ele é pai de um pastor, diácono Williams. Eu subindo as escadarias da igreja, ele virou e falou assim, apontou na minha direção e falou: você é vocacionado, né? Você quer pregar a palavra de Deus? Deus está te chamando. Como se ele dissesse assim: eu te recomendo amanhã para o seminário.
Aí eu dei um pulo para trás, eu falei, não sou não, que é isso? Saí correndo, adolescente, muito tímido, mas me parece que Deus usou a boca daquele homem, né? Porque eu fui viver uma vida totalmente diferente, fui me formar em coisas diferentes, viver, até que chegou o momento, Deus vai dando corda, né? Vai dando corda, chega um momento aí, puxa. Não foi assim com Jonas? Jonas vai lá pregar em Nínive. Aí eu não, que isso? Pô, para com isso, nada disso, não. Eu vou fugir para o fim do mundo. E para lá foi Jonas. Voltou no braço de Deus para fazer a vontade dele. Ou seja, né? Ousadia, intrepidez. Pastor, eu não tenho isso. Amém, então vamos pedir para Deus, vamos pedir para o Senhor, vamos fazer essa oração. Você nota o quanto a igreja recebeu de Deus por se dedicar a esse princípio espiritual de propagação, de pregação do Evangelho. Os discípulos receberam autoridade. Deixa eu te explicar aqui uma coisa, irmão. Você tem autoridade diante de Deus. O que isso representa? Né? Outro dia eu estava exemplificando isso. Você já viu no trânsito? Centenas de carros, né? Aí o guardinha dá um apito, um silvo, né? E para todo mundo. Aí você se pergunta, pô, que sujeito é esse que acabou de parar mais de 200 carros na avenida? Ninguém ultrapassou o silvo que ele deu no apito dele, parou o trânsito. A autoridade é isso. Por que ninguém avançou o sinal dele? Porque o Estado delegou a ele poder. Se você avançar, ele te multa, pode te parar, pode prender tua habilitação. Ele foi revestido de autoridade. A palavra de Deus nos ensina isso. Você foi revestida, foi revestido de autoridade. Você está entendendo? Diga amém. Você está revestido. Então que história é essa do diabo começar a brincar com a sua família? Que história é essa de que em casa só acontece isso, não sei o que, coisa e tal, para beber pão duro? Tem que exercer sua autoridade. Amém? Exercer sua autoridade. Você tem que falar. Alguém já disse aí que o coração, a boca fala do que o coração está cheio, não é isso? E às vezes se corrobora. O seu coração está cheio. Aí você começa a cantar, ouve um hino, você começa a lembrar de alguns versículos. O coração está cheio de quê? Da palavra de Deus. Começou problemas e começou situações pelo qual são adversas. Seja um crente maduro, identifique espiritualmente o que está acontecendo e começa a dizer aqui, não, em nome de Jesus, essa casa não te pertence, essa família não é sua, você não tem poder sobre mim, pelo contrário, o Deus que eu sirvo pisou a cabeça da serpente, o sangue que ele verteu na cruz me cobre, sou lavado no sangue de Jesus Cristo espiritualmente. Satanás, ele não aguenta isso. Ele não aguenta. Porque vê uma situação bíblica sobre isso, Paulo e Simão. Paulo fazendo curas, sinais e prodígios, Simão atrás dele. Daqui a pouco ele que ofereceu um dinheiro para Paulo. Poxa, me dá um pouquinho desse poder aí, cara, tu é demais, não sei o que lá, eu vou ganhar um dinheiro violento com isso, tá? Mais ou menos assim, trazendo para os dias de hoje. Mais na frente, ele foi querer fazer o que Paulo fazia, o diabo virou para ele e falou assim, olha só, Paulo eu conheço. Como se dissesse, Paulo tem autoridade sobre mim. Mas você, quem é? Tem crente que se vê algo parecido, sai correndo. Desconhece esse princípio da fé. Você tem autoridade. Aceitou a Jesus ontem.
Hoje ele tem autoridade. Ontem mesmo, após aceitar Jesus como Salvador, eis aí vos dei autoridade para pisar serpentes e escorpiões. É o que diz a palavra de Deus, né? Então os discípulos, na sua oração, eles vão ficar intrépidos, ousados, recebem autoridade, né? E aí nós começamos a notar na palavra de Deus os sinais que eles faziam, não é isso? Então é o que a palavra de Deus nos ensina. E nós temos muitos planos, né? Todos nós, seja quais forem os seus, não esqueça de apresentá-los ao Senhor. E muitos dos desafios que nós vamos ter pela frente, né? A igreja planeja, a igreja procura se adequar às realidades presentes, recursos, não só financeiros, como recursos humanos, mas o que verdadeiramente precisamos é estar redescobrindo a prática da oração. Quando a igreja ora, as coisas acontecem. Eu me lembro no ministério anterior, quando nós queríamos comprar aqui o estacionamento. Esse terreno de estacionamento foi adquirido no ministério passado que nós tivemos aqui com a igreja. Eu me lembro como se fosse hoje o tesoureiro chegando para mim, e o senhor que morava ali era um senhor nordestino, muito difícil, não esqueço disso. E aí foi feita uma comissão, na época, os irmãos que participaram da comissão, e ele virou para a gente e falou assim: olha, depois de muita coisa, ouvíamos dizer que ele ia vender para um centro espírita, um centro espírita, depois ele vai vender para os ubandistas. Eu falei, aí nós, irmãos mais próximos nossos, diziam: pastor, já imaginou se isso realmente aconteceu? Eu falei: irmão, não vai acontecer. Primeiro que o diabo ele não vai aguentar, ele não vai suportar a igreja do lado dele. Então fica tranquilo. E quando nós fomos saber o valor, ele deu um valor X. Depois, na época, a irmã Cleide fez uma avaliação, ele estava com débitos de IPTU, aí baixou um pouco o preço, mas ele virou e falou assim: olha só, pastor, eu não quero cheque, eu quero dinheiro, eu quero nota em cima de nota. Eu falei: tá bom, o senhor vai receber nota em cima de nota. O tempo passou e nós tínhamos marcado uma data. Quando, uma quarta-feira, antes de começar o culto de oração, o irmão falou: pastor, nós estamos ainda dependendo de uma quantia. Eu acho que não vai dar para a gente cumprir com essa determinação no dia marcado. Eu falei: olha, eu não posso dizer nada, eu só posso dizer o seguinte: vamos orar. E começamos a orar. Domingo à tarde eu tinha que estar lá na presença desse senhor. Quando foi numa sexta-feira, eu recebi uma ligação: pastor, a quantia que nós precisávamos, Deus enviou. Está aí. É Deus mostrando para nós que nós podemos ir muito mais além. É Deus mostrando para nós que quando nós nos apropriamos da palavra, e eu gostaria que você em casa lesse Efésios capítulo 3, versículo 20, a igreja de Jesus vai abalar o mundo. E para abalar o mundo não é necessário milhares de reais ou de dólares, é necessário oração e é necessário fé. Se nós oramos de acordo com a vontade de Deus, o Senhor, Ele estará abençoando e enviando os recursos necessários. É por isso que mesmo pobre, mesmo com uma vida extremamente humilde, o Senhor nunca deixou lhe faltar o pão,
O Senhor nunca deixou lhe faltar o vestir. Deus nunca deixou você sozinha. Para a honra e para a glória do Deus vivo. À luz do que estudamos hoje, concluímos então que a igreja orou em momentos adversos. A igreja foi unânime, a igreja fez uma oração altruísta e a igreja recebeu a maravilhosa resposta de Deus. Feche os seus olhos no nome de Jesus. Vamos orar ao Senhor. Vamos falar com Deus agora. Queria que nesse momento você estivesse orando pela igreja. A igreja. Quando nós falamos igreja, é a igreja de Jesus, onde nós estamos incluídos. Levantemos um clamor. Pastor, mas eu tenho tantas coisas aí, eu vim ao culto de oração para pedir, porque amanhã eu tenho que tomar uma decisão, eu vim orar por causa da minha enfermidade. Amém, eu sei disso. Eu também tenho minhas demandas, os meus pedidos de oração, mas eu gostaria de hoje mudar esse quadro, para que você estivesse orando pela igreja, e o Espírito Santo, Ele vai colocar no teu coração a maneira, a forma como nós vimos na palavra de Deus hoje, uma necessidade da igreja que porventura esteja aí na sua mente, o Espírito Santo colocando no seu coração, lembrando de alguma forma, porque a igreja está vivendo tempos difíceis, a igreja de Jesus. Não estou falando exclusivamente da igreja local, igrejas com milhares de membros que hoje não estão podendo, na verdade, se reunir, a não ser pela mídia virtual. Orar para que Deus fortaleça aqueles que foram impactados de forma tão dura, que tiveram dentro da família pessoas que foram a óbitos por causa dessa Covid. Pastor Rivaldo disse para mim domingo passado: pastor, dentro da nossa convenção do Rio de Janeiro, mais de 100 pastores foram contagiados por esse vírus, muitos morreram. Pastores, imagine, membros. Então, em nome de Jesus, eu gostaria que você estivesse orando nesse instante. Você que tem orado pela sua saúde, coloque a sua mão no seu coração contra uma enfermidade. Você que tem orado a Deus, pedido a respeito do teu lar, da tua família. Você que tem buscado na presença de Deus servi-lo cada vez melhor. Você que tem esperado por uma porta aberta de trabalho, tantas outras situações que podem vir e ser alvo das nossas constantes orações. Coloque a sua mão no coração nesse momento. Senhor, em nome de Jesus, as orações estão com certeza chegando à tua presença nessa hora. Tenho certeza que tu inclinou teus ouvidos aos clamores, às orações que foram feitas pelos teus filhos, pela tua igreja. E em o nome de Jesus, o Espírito Santo sabe, está fazendo a leitura de cada coração, cada vida, cada necessidade que teus filhos apresentam. E no nome de Jesus Cristo, a nossa fé é de que, meu Deus e meu Pai, tu já estás agindo, respondendo, trabalhando, meu Pai, para aliviar as dificuldades, as dores, aliviar, Senhor, as preocupações, diante de tudo aquilo que a tua igreja e os teus filhos têm vivido. Senhor, oramos também pela igreja, fortalece os fracos na fé,
os desanimados espiritualmente, aqueles que foram colhidos, Senhor, por esse desafio tão grande que o mundo está enfrentando e não tiveram, Senhor, como ter as suas forças renovadas, alienando-se cada vez mais da Tua presença. Senhor, em nome de Jesus Cristo, esteja ao lado, fortalecendo, cuidando, firmando a fé dessas vidas. Os planos que a Tua igreja possui, a Tua palavra diz, Senhor, que todos os planos devem ser levados à Tua presença. E, portanto, nós estamos nesse momento colocando os planos da Tua igreja. Abençoa, meu Pai, cada vida que aqui está, para a honra e glória do Teu nome, que os Teus filhos, ao chegarem nos seus lares, identifiquem a Tua paz, que pela manhã, Senhor, quando forem para o seu trabalho, sejam guardados por Ti. Dê ordem aos anjos a respeito de cada um dos Teus filhos e filhas. E em o nome de Jesus, que a fé possa aumentar a cada dia, por ouvir a Tua palavra, por enaltecer e exaltar o Teu nome, para glorificar o Teu nome, Senhor, e que nós possamos, Senhor, levar adiante a nossa missão, para que o Teu reino, ó Deus amado, muitas vidas possam alcançar o Teu reino, Te aceitando como único e suficiente Salvador. Perdoa, Senhor, os nossos pecados, perdoa as nossas faltas, leva-nos agora para os nossos lares guardados por Ti. E que o culto continua, o culto não encerra nesse momento. Onde estarão os Teus filhos, Tu estarás presente e haverá culto. E, portanto, nós Te louvamos por isso, e que a Tua graça permaneça sobre cada um de nós. E no nome de Jesus dizemos, com o amor de Deus nosso Pai, a graça salvadora do Seu Filho Jesus Cristo, as doces e santas consolações do Espírito do Senhor, esteja com a sua igreja aqui presente e com sua igreja espalhada por toda a face desse mundo. E assim nós humildemente oramos ao Senhor, falamos com Deus, para a honra e glória do seu nome. A igreja de Jesus Cristo diz amém. Que Deus abençoe.